prática. Hoje nós vamos falar sobre a natureza do pecado. Amém, queridos? E olha só, uma má compreensão da doutrina do pecado, ela vai contribuir para que nós tenhamos a dificuldade de compreender toda a teologia do pecado, toda a teologia, tá bom? Salvação, antropologia, cristologia, tudo isso vai ser alterado se nós tivermos uma má concepção da doutrina do pecado. Então é talvez a doutrina mais importante, tá? Então, queridos, ó, vamos lá, pra gente começar, abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Romanos 3, 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmão, eu vou usar a caneta normal. Quantos pecaram? Todos pecaram. E qual é o resultado do pecado? Destituídos da glória de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem estava aqui ontem? Quem estava aqui ontem e assistiu a aula de ontem? Coloca aí, eu estava, pastor. Você vai entender isso aqui perfeitamente, tá? Então, olha só, aqui, vamos colocar que aqui é o homem, tá? A humanidade. E aqui é Deus. O homem está ligado com Deus. Deus criou o homem ligado. Isso aqui é para quem conhece química, né? Odiava essas aulas, misericórdia. Ligação de proteínas, né? Misericórdia. Então, olha lá. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. O que o pecado faz? O pecado faz destituição, tá? O que é destituir? É afastar. Afastar ou separar. Destituir é perder herança, tá certo? Afastar, separar. Então o que o pecado faz? O pecado ele quebra essa ligação dessa cadeia química aqui, ó. O pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus, certo? O pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 59. Abra sua Bíblia em Isaías 59. Irmão, essa aula vai mudar a sua vida para sempre. Você não está entendendo. Essa aula vai mudar a sua vida. Você vai ter tantas respostas aqui que você vai, meu Deus, você vai ficar maravilhado, porque vai te ajudar na compreensão de muita coisa. Vai fazer muita diferença na sua vida. E eu tô ansioso por causa disso, porque vai te libertar de um monte de situações. Olha só, Isaías 59, que diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Versículo 2: mas as vossas iniquidades, mas os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o que o pecado faz? O pecado, irmão, o pecado, ele quebra o relacionamento. O pecado, ele quebra o relacionamento com Deus, certo? O pecado, ele quebra o nosso relacionamento com Deus. O pecado, ele nos afasta, ele nos separa de Deus. E o pecado nos separa da glória de Deus, principalmente.
Por que que é importante saber que o pecado separa a gente da glória de Deus? Qual que é o propósito da nossa existência? Qual que é o propósito da nossa existência? Qual que é o alvo? Qual que é o alvo existencial da espécie humana? Qual que é o propósito? O propósito da espécie humana, o alvo, que é o motivo. O alvo, que é o motivo pelo qual nós fomos criados, é a glória de Deus, certo? Então, o alvo, o motivo pelo qual nós somos criados, o propósito, o objetivo pelo qual nós somos criados, é a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Tá claro para você? E o que é o pecado? O que é o pecado? O pecado, irmão, o que significa a palavra pecado? Pecado é errar o alvo. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo. Isso é pecado. O pecado nos torna incapazes de viver para a glória de Deus. O pecado nos torna incapazes de viver para a glória de Deus. Não dá para viver para a glória de Deus, porque nós somos separados de Deus. Então o pecado é errar o alvo. O alvo é o motivo pelo qual nós somos criados, certo? O alvo é o motivo, a razão da nossa existência, irmão. O propósito da nossa existência, querido. O objetivo. O objetivo. E aí eu faço a pergunta, para que Deus criou a gente? Deus criou a gente para a glória dele. Aí o pecado nos destitui da glória de Deus. O pecado nos separa da glória de Deus. Então o que o pecado faz? O pecado faz com que nós sejamos incapazes. O pecado nos torna incapazes de viver para a glória de Deus. Então, olha só, o que é o pecado? Pecado é errar o alvo, mas, grosso modo, a gente pode parafrasear, a gente pode explicar o pecado com uma frase. O pecado nos torna incapazes de viver para a glória de Deus. Então, o que é o pecado? Pecar é simplesmente, anota isso aí, ditado. Pecar é simplesmente ser incapaz de viver para a glória de Deus. Então, o pecado nos impossibilita de viver para a glória de Deus. Então, isso é o pecado. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo. Qual é o alvo? A glória de Deus. Esse é o grande propósito, é o motivo, é o objetivo da nossa existência. O pecado ele nos torna incapazes de viver para a glória de Deus. Ou seja, o pecado nos torna incapazes de viver pelo motivo, pelo propósito, pelo objetivo pelo qual existimos. Então, quem vive no pecado, ele vive desprovido de um propósito existencial. Não há significado existencial para quem está em pecado, para quem vive no pecado. Não há significado existencial para quem está no pecado, querido. Pecado nos impossibilita de viver para a glória de Deus. O pecado nos impossibilita de ser aquilo que nós fomos criados para ser. O pecado, entenda isso, vou falar de novo. O pecado nos impossibilita de ser aquilo que nós fomos criados para ser. Essencialmente, isso é o pecado, tá?
Agora, o que a gente precisa saber mais a respeito do pecado? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Nós vamos aprender uma coisa importante sobre o pecado aqui agora. Romanos, capítulo 5. Abriu lá? A Bíblia nos diz aqui em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz assim: portanto, como por um homem, ou um só homem, dependendo da tradução, né? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Pera, o que tá dizendo esse texto? Vamos interpretar esse texto. Portanto, como por um só homem. Quem é esse homem? É o Adão, certo? E por causa do Adão, o que aconteceu? Entrou o pecado no mundo. Então, o pecado entrou no mundo por causa do Adão. A Bíblia está dizendo que o pecado entrou no mundo por causa do Adão. O que é o pecado, irmão? Pecado é errar o alvo. Pecado é ser incapaz de viver para a glória de Deus. Pecado é não viver pelo motivo pelo qual nós somos criados. Pecado é estar separado de Deus. Pecado é errar o alvo. Então, o pecado entrou por um homem. Que homem? É o Adão. Ele entrou no mundo inteiro por causa do Adão e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, qual que é a prova de que todos somos pecadores? A prova de que todos somos pecadores é que nós somos mortais. Porque nós não fomos criados para a mortalidade. Nós fomos criados imortais. Nós fomos criados para a imortalidade. Só que o pecado tirou nossa imortalidade. Hoje, quem é mortal é prova então de que ele é um pecador. Se você vai morrer um dia, isso é prova de que você é pecador. Mas olha que interessante, mais ainda agora, o versículo 18. Olha só, pois assim como por uma só ofensa, aqui é o pecado, ofensa, pecado. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação. O que a Bíblia está querendo dizer? Pois assim como por um só pecado, uma só ofensa, veio o juízo. O que é o juízo? O juízo não é o documento, o julgamento. O juízo é o decreto, é o martelo batido. É a sentença. Então, vamos entender esse texto. Pois assim como por uma só ofensa, um só pecado, veio a sentença sobre todos os homens para condenação. O que a Bíblia está dizendo? Que todos nós somos condenados, sentenciados à condenação por causa do pecado do Adão. Então, olha só, eu não peco para me tornar pecador. Quando eu me torno pecador, pastor? Quando eu peco? Não, eu não peco para me tornar pecador. Eu já nasço pecador. Eu peco porque eu sou pecador, porque pecar é natural para mim, pecar é natural para nós. Nós somos pecadores por natureza. O pecado entra por um homem, que é o pecado original, segundo Agostinho. O pecado entra por um homem, que é o verdadeiro pecado. É esse pecado, o pecado do Adão, que condena toda a espécie. E por que o pecado do Adão condena toda a espécie? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Olha, por que o pecado do Adão, ele condena todos os homens? No início do século, no final do século do século IV e início do século V, vai começar a ter uma disputa, tá? Entre dois homens. Deixa eu colocar aqui uma caixinha para arrumar espaço. Entre dois homens. Entre dois homens. Quem são esses homens? Primeiro homem é o Pelágio. E o segundo homem é o Agostinho.
vão falar sobre a doutrina do pecado, tá? Só que o que o Pelágio vai falar sobre o pecado? O Pelágio vai dizer assim, ó. Nascemos como Adão. O que o Pelágio vai dizer? O Pelágio vai dizer que todo homem, quando nasce, ele nasce igual a Adão. Ele nasce perfeito. Ele nasce puro e sem a contaminação do pecado. Certo? Isso é o que o Pelágio vai dizer. Só que aí, quando vai passando o tempo e esse homem vai despertando a aurora da consciência, ele vai se apropriar do pecado pelo exemplo da sociedade. Ele vai ver ele vai ver que a sociedade é pecadora. E aí, pelo exemplo da sociedade, ele vai se apropriar do pecado. Mas o Pelágio vai defender que todo homem, quando nasce, ele nasce como Adão. Ele nasce sem pecado. E por nascer sem pecado, ele é completamente capaz de obedecer a Deus. E mais do que isso, ele é completamente capaz de obedecer a Deus e viver para a glória de Deus sem a necessidade de Jesus. É isso que o Pelágio vai defender. E aí o Agostinho vai falar que não. O Agostinho vai defender a doutrina do pecado original. O que o Agostinho vai dizer? O Agostinho vai falar que não. Todos nós somos condenados e sentenciados à condenação por causa do pecado do Adão. E isso ele vai usar a Bíblia, tá? O Pelágio não usa a Bíblia. O Agostinho usa a Bíblia, tá? O Agostinho vai usar o texto que nós lemos, por exemplo, de Romanos, capítulo 5, versículo 18, que por uma só ofensa entrou o juízo, que é a sentença, e a condenação para todos os homens. Então, todos os homens são sentenciados à condenação por causa do pecado do Adão, tá? E aí ele vai falar que o pecado original, ele macula toda a espécie humana. Por quê? Porque todos nós estávamos em Adão como espécie. O Adão é o progenitor de toda a humanidade. E como ele é o progenitor de toda a humanidade, ele transmite o pecado através da semente do pecado. Todos nós recebemos a semente de Adão, tá? Como assim, pastor? Deixa eu explicar uma coisa para você que não é muito claro pra gente hoje no século 21. Quem gera? É o homem ou a mulher? Vamos dizer que é a mulher, a maioria, né? Mas quem gera é o homem. Por que quem gera é o homem? Quem é que dá a semente? É o homem ou a mulher? Quem dá a semente é o homem, não é o sêmen. Quem dá é o homem, ok? Então, o espermatozoide contém a semente. Então, quem gera é o homem. A mulher, ela vai ser o recipiente, né? Onde a semente vai ser incubada e vai germinar. A mulher é a terra, né? Não tô desmerecendo o papel da mulher, não entendam isso, hein? Mas quem gera é o homem. A mulher, ela vai desenvolver a semente que o homem dá, ok? E é através da semente que o pecado é transmitido. Por isso que a humanidade cai em Adão e não em Eva. Por isso que todos são feitos pecadores em Adão e não em Eva. Todos são feitos pecadores em Adão porque é o Adão que transmite a semente do pecado. Certo? A semente do pecado, ela é transmitida para toda a espécie por meio do Adão. E é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que por uma só ofensa entrou o pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo. E quem é esse homem? É o Adão. E por que o Adão passa o pecado para mim? Passa o pecado para você. Porque todos nós descendemos do Adão. Todos nós somos descendentes do Adão. Todos nós, para você entender, estávamos nas entranhas. Todos nós estávamos nos lombos do Adão quando ele pecou, certo? E aí quando o Adão pecou, o que aconteceu com Adão?
Gênesis. Abre lá em Gênesis capítulo 3. Olha, Gênesis capítulo 3. Vai dizer assim: o Senhor, versículo 23, Gênesis 3, 23 agora. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. O homem foi expulso do jardim do Éden. O que é o jardim do Éden? É o Monte Santo de Deus. É o lugar onde Deus habita, é a presença de Deus. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem foi expulso do Éden, certo? E o que vai acontecer no capítulo 4? O Adão e a Eva vão ter relações, né? E vão ter dois filhos, que é o Caim e o Abel. O Caim e o Abel vão nascer fora do Éden. Eles vão nascer depois do pecado. Ou seja, todos os descendentes de Adão foram gerados fora do Éden. Toda a espécie humana foi gerada fora da presença de Deus. Então o pecado, ele fez agora a separação. O homem foi expulso da presença de Deus. A Bíblia chama isso de morte espiritual, tá certo? O homem morreu espiritualmente quando ele pecou. Então o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, como a gente viu ali em Isaías capítulo 59. Todos os filhos que o Adão gerar, irmão, todos os filhos que o Adão gerar, nascerão debaixo do pecado. Todos os filhos que o Adão gerar, nascerão debaixo do pecado. Salmo 51, versículo 5. O Davi, depois de cometer um adultério com a Betseba, e ele vai cair em vergonha e vai confessar o pecado dele. Ele vai dizer assim, ó: e eis que em pecado fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, desde o ventre, todos nós somos pecadores. Não existe criança sem pecado, tá? Todos nós, a criança talvez não tenha, talvez não, com certeza, não tem consciência da sua natureza pecaminosa, mas é pecadora. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós fomos concebidos em pecado, fomos formados em pecado. Então o pecado, ele faz parte da natureza humana. A natureza humana é maculada pelo pecado. Tá claro até aqui? Você tá entendendo até aqui? Tá tranquilo para você? Porque agora a gente vai avançar para uma coisa muito importante. O que a gente vai avançar aqui? Abre a sua Bíblia agora em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Você entende que tudo que existe de ruim é fruto do pecado? Você entende que tudo que existe de ruim é fruto do pecado? A Bíblia diz, quer ver? Antes de Gênesis 3, vamos lá em Romanos. Romanos capítulo 8. Depois a gente volta lá para Gênesis. Só para você entender uma coisa. Aqui. Romanos 8:19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Ou seja, toda a criação está presa pela corrupção. Toda a criação. O pecado, ele não faz parte só da natureza humana. O pecado, ele faz parte de toda a natureza, de tudo que foi criado. Por quê? Por causa daquele que a sujeitou.
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Lembra de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26, que Deus cria um macho e fêmea e depois dá o domínio da criação para ele? Então, tudo que está debaixo do domínio do homem está maculado pelo problema do pecado, tá? E aí, queridos, olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer... Cadê o texto? Olha, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação sente dor. O pecado, ele faz parte da natureza de toda a criação, do planeta inteiro, os animais, a fauna, a flora. Tudo que existe, irmãos, foi corrompido por causa do dano do pecado. Então, tudo que existe de mal hoje é fruto do pecado. Todas as doenças que existem são frutos do pecado, tá? A depressão é fruto do pecado, o câncer é fruto do pecado, a AIDS é fruto do pecado, todas as doenças que existem são fruto do pecado. Tá claro isso para você? E olha o que a Bíblia vai dizer aqui em Gênesis no capítulo 3. Abre lá. Gênesis no capítulo 3. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isto, maldita será mais do que toda fera, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre rastejarás ou andarás, e pó comerá todos os dias da e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. A semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha essa questão aqui da dominação da mulher pelo homem. A gente não pode negar que isso é fato, né? Que as sociedades antigas, elas eram machistas e a mulher sempre foi um objeto de dominação pelo homem. Mas isso aqui é fruto do pecado, ó. Isso é fruto do pecado, porque a mulher permitiu que o pecado entrasse, né? A mulher foi enganada pela serpente. Então, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor dará a luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E olha o que Deus vai dizer para Adão. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher, e comestes da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, ervas daninhas, né? Espinhos e ervas daninhas e tudo que é ruim, né? Comerás a erva do campo. E no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. Olha que interessante a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo que por causa do homem a terra é maldita. E a terra é tão maldita, a terra foi amaldiçoada, que ela vai produzir coisas ruins agora. Coisas ruins vão acontecer com a terra. E aí, queridos, olha só isso. Você talvez pergunte, né? Isso aqui vai responder uma par de questão. Olha, teve um terremoto, teve um furacão, né? Um tornado, não lembro o que foi, em Moçambique, alguns meses atrás, no ano passado, né? Que devastou, matou milhares de pessoas. E aí algumas pessoas perguntam, por que Deus fez isso? Irmão, não foi Deus que fez. É a terra maldita. É a terra maldita, o terremoto. Terra maldita. Tsunami é a terra maldita, o aquecimento global, as ervas daninhas, tudo isso, irmão, tudo que é ruim é fruto do pecado. A natureza está em desequilíbrio por causa do pecado.
Toda a natureza foi prejudicada por causa do pecado. O pecado faz parte de tudo, irmão. O pecado faz parte da natureza humana e o pecado faz parte da criação. Então toda a natureza está em crise. Toda a natureza está debaixo de maldição. Toda a natureza está debaixo de corrupção, como a gente leu lá em Romanos. Então quando tem um terremoto e mata milhares de vidas, e alguém pergunta, por que Deus fez isso? Irmão, não foi Deus que fez. Foi o pecado. É fruto do pecado. Terremoto, tsunami, furacão, tornado, maremoto e todo tipo de desastre natural, tempestade. Tudo isso é por causa do desequilíbrio da criação. Tudo que é ruim é fruto do pecado. Outra coisa importante que a gente precisa entender. Deus criou Adão e Eva, certo? Deus criou Adão e Eva. Esses aqui são perfeitos, irmão. Deus criou o Adão e a Eva e Deus criou ele perfeito. Me diz, qual era o problema que tinha no Adão? Qual era a doença que Deus criou no Adão? Qual foi o problema que Deus criou no Adão? Nenhum. O Adão e a Eva perfeitos. O Adão e a Eva perfeitos espiritualmente e materialmente. Materialmente e espiritualmente, Adão e Eva eram perfeitos. Perfeitos. Adão e Eva, perfeitos. Só que Deus criou o Adão e a Eva. E o Caim e o Abel? E o Caim e o Abel? Caim, Abel e Sete, do qual nós descendemos, tá? Nós descendemos de Sete. Quem criou o Caim? Quem criou o Abel? Quem criou o Sete? Irmão, o Caim, o Abel e o Sete, eles são descendentes de Eva e Adão. Deus não criou eles, irmão. É chocante isso, eu sei. É chocante isso, por causa da teologia romântica hoje. Mas Deus criou Adão e Eva. Deus criou o Caim, o Abel e o Sete? Beleza. De maneira imediata, mediante o Adão e a Eva, Deus criou Caim, Abel e Sete. Mas imediatamente, Deus criou só o Adão e a Eva. Tá certo? Deus criou só o Adão e a Eva. O Caim, o Abel e o Sete nasceram da vontade do Adão e da vontade de Eva, certo? Esses dois aqui, esses três aqui, ó, esses filhos aqui, nasceram da vontade do homem, da vontade do Adão e da Eva, e não tem problema nenhum. Do relacionamento deles dois, nasceu Caim, Abel e Sete. E de Sete, nasceu Noé. Gente, eu tô pulando gerações. Amém, queridos? De Noé nasceu a humanidade inteira. Então, olha só. Deus criou o Adão e a Eva. Adão conhece a Eva, nasce o Caim. Adão conhece a Eva, nasce o Abel. E torna Adão a conhecer a Eva e nasce o Sete. Sete vai gerar Enos. Enos vai gerar Malaléu. Malaléu vai gerar não sei quem. Que vai gerar não sei quem. Até chegar o Noé. E do Noé, Noé vai ter 3 filhos. Que é o Sem, o Cã e o Jafé. E toda a humanidade hoje descende do Noé. Certo? Agora olha que interessante. Toda a humanidade, irmão, toda a humanidade vai ser gerada, tá? Depois da queda. O pecado, tá? O pecado que é uma doença.
O pecado que é uma doença já está aqui, ó. Caim, tão pecador que matou o Abel. O Sete, a Bíblia não vai descrever a história dele. Mas aqui a gente tem agora o início de uma história de pecado. O pecado faz parte. O pecado faz parte da natureza humana. O pecado faz parte da natureza humana. Então toda a humanidade sofre com a doença do pecado, que é um vírus. E pior, o pecado é um vírus que ele é tipo câncer. Sabe aquele vírus que vai progredindo? É um vírus que progride, tá? Ele é um vírus progressista. Progressista é vírus, tá? É um vírus progressista, irmão. Ele vai progredindo. Quanto mais passa o tempo, quanto mais o tempo avança, maior é o dano do pecado. Então, olha, quanto mais o tempo avança, maior é o dano do pecado. O que isso quer dizer? Que o pecado é como um câncer. O pecado é como um câncer. Que ele está progredindo. Ele está aumentando. E ele vai tomando conta de toda a espécie humana e vai piorando a espécie humana. O pecado piora o homem. O pecado piora o homem. A cada tempo que passa, cada minuto, cada dia, isso piora. Você pode ver que a perspectiva bíblica para o futuro, ela é pessimista. A perspectiva do futuro bíblica é pessimista. Olha, abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, o homem dos últimos tempos é um homem sem amor, porque o pecado se multiplica. O pecado se alastra, o pecado progride, o pecado piora a espécie humana. 2 Timóteo, capítulo 3. Lemos ontem, vamos ler de novo. Esta é uma palavra fiel. Não, desculpa, essa aqui é 1 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias, irmãos, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Olha o que é o homem dos últimos tempos. Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia. Destes, afasta-te. Então, o efeito do pecado, ele é tão desastroso que ele piora a espécie humana. Tá certo? Mas ele piora a espécie humana em vários níveis. Ele piora a espécie humana a nível natural, psíquico e espiritual. Então, a cada tempo que passa, o homem está sendo pior.
Cada ano que passa o homem é pior, até chegar o homem dos últimos dias, o filho da iniquidade, né? O anticristo, que é a representação da humanidade caída. O anticristo, que é o iníquo, a Bíblia chama ele, o filho da perdição, ele é a exemplificação prática do homem caído. Nós somos, anota isso, irmão, nós somos seres caídos. Nós estamos em ruína. Nós estamos em perdição e ruína. Nós somos seres caídos por causa do pecado. E o pecado vem piorando o homem. Tem alguém da área de biologia? Se tiver alguém da área de biologia, de genética principalmente, né? Então, nem da biologia, mas de genética, vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Existe o gene do mal, tá? Geneticamente, a cada geração, nós somos piores. Geneticamente, a cada ano, nós somos piores. Isso é o afeto natural do pecado em nós, tá? Outra coisa que o pecado afeta em nós, ele afeta com doenças. As doenças, todas elas, são fruto do pecado. Câncer, AIDS, dor de cabeça, gripe, pandemia. Irmão, todas as doenças são fruto do pecado. Mas não são só as doenças, são também as... Anota, isso aqui vai mudar a sua vida. Deficiências. Todas as deficiências são causadas por causa do pecado. Lembra que toda a espécie humana descende de Adão e de Eva? Todos nós descendemos de Adão e Eva. Toda a espécie humana, irmão, toda a espécie humana, a humanidade inteira descende de Adão e Eva. E por causa do pecado, nós somos maculados de tal maneira que a nossa genética, irmão, ela está impregnada pelo pecado, tá certo? A nossa genética está impregnada pelo pecado. Então, quando nasce alguém deficiente... Nasce uma criança deficiente. A gente fala assim, é culpa de nós, porque Deus fez isso? Nossa, mas por que Deus... Que Deus é esse que cria pessoas deficientes? Irmão, quem disse que Deus cria pessoas deficientes? Onde está escrito isso na Bíblia? Deus criou Adão e Eva. Os humanos que Deus criou são perfeitamente saudáveis. São completamente perfeitos. Só que todos os que descendem do Adão e da Eva são maculados pelo pecado, tá certo? Então isso vai desmistificar muita coisa. Sabe aquela musiquinha? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele. Os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Irmão, é linda essa música. Ela é linda, irmão. É linda essa música. Mas ela é mentirosa. É linda, mas não é verdade. A cor da sua pele. A cor da sua pele é fruto da combinação genética dos pares cromossômicos entre o seu pai e a sua mãe. O seu cabelo é fruto da combinação genética dos pares cromossômicos, 23 pares do papai, 23 pares da mamãe. Seu cabelo é definido por herança genética. A cor de sua pele é definida por herança genética. E existem muitas doenças que são transmitidas hereditariamente, como doenças respiratórias, como a rinite, como a bronquite, como a diabetes, ou como a AIDS, como a propensão cancerígena e tantas outras situações. São
hereditariamente transmitidos. E por quê, irmãos? Por causa do pecado. Essa realidade, ela é horrível. Ela é horrível. E por que ela é horrível? Por causa do pecado. Não é por causa de Deus, é por causa do pecado. Por que existe fome no mundo, irmão? Por que existe fome no mundo? Por causa do pecado. Por que existe violência? Porque Deus quer? Por causa do pecado. Tem gente que fala assim, eu não acredito que Deus existe. Porque se Deus existisse, como é que ele permite que a fome na África exista? Irmão, a fome na África existe porque nós somos egoístas. Porque eu tenho 2 pacotes de arroz no meu armário. Entendeu? A fome existe por uma culpa do homem. A terra produz. A terra produz alimento para todo mundo, mas nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós somos amaldiçoados por causa do pecado, e nós somos tão podres, e nós somos tão miseráveis, e nós somos tão horríveis, que nós somos a maior causa do mal na vida do outro. Quem é que estupra? É Deus que estupra? Quem é que pega numa arma e aperta o gatilho? É Deus que aperta o gatilho? Quem é que faz o mal? Quem é que violenta? Quem é que rouba? Quem é que mente? Quem é que engana? Quem é que faz a falcatrua? Quem é o corrupto? Somos nós, irmãos. Somos nós, mas por que nós somos assim? Porque nós somos seres caídos. Entenda isso. Nós somos seres caídos. Nós estamos em uma situação de completa ruína. Você já viu aquela frase que diz que o poder corrompe? É mentira! O poder só torna público. O poder só evidencia uma coisa que já é realidade. Nós somos completamente miseráveis. Essa é a espécie humana que Deus criou perfeita. É tudo culpa nossa, querido. É tudo culpa minha. É tudo culpa sua. O pecado é uma desgraça que faz parte da natureza humana. Mas o pecado tem solução. O pecado tem solução. Amém, queridos? Então, tudo que é ruim, tudo que existe de ruim na espécie humana, no mundo, tudo isso, irmão, é fruto do pecado. Então, olha só, irmãos, tanta gente que faz assim, ó. Meu parente morreu. Deus, por que o Senhor permitiu que minha mãe morresse? Deus, por que o Senhor permitiu que aquele acidente? Por que caiu a parede? Por que caiu o raio, o avião? Porque Deus faz isso, irmão. Isso é resultado do pecado. A gente está culpando a Deus por causa do pecado, irmão. Deus é salvador. Deus, ele é bom. Tudo que ele toca, ele restaura. Tudo que ele toca, ele redime. Tudo que ele toca, ele vivifica. Deus é o grande salvador. Deus é o solucionador do problema do pecado. E o que a gente faz? Nós somos tão desgraçados, desculpa a expressão, mas somos tão desgraçados e tão miseráveis como espécie, que a gente culpa a Deus pelas nossas próprias mazelas. A gente culpa a Deus por tudo que a gente faz. A gente é tão ruim, tão miseráveis nós somos, tão caídos nós somos, que nós somos capazes de erguer os nossos olhos e falar: Deus, por que o Senhor matou a minha mãe? Por que o Senhor matou o meu filho naquele acidente? Por que o Senhor mandou aquele furacão? Por que o Senhor mandou aquele terremoto? A gente faz isso, gente. Olha como nós somos sem noção. Nós somos completamente sem noção. Olha o que João disse, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão do céu, a gente não merece, não é que a gente não merece. A gente fala assim, eu não mereço, mas irmão, a gente mais do que não merece, a gente merece o fogo.
A gente merece condenação, irmão, é o que a gente merece. E o que Deus faz é completamente o contrário. Nós somos muito pecadores. Então guarda isso no seu coração. Porque, olha, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é importante você se enxergar como pecador, como miserável, porque quanto mais pecador você se sentir, mais dependente da graça você vai ser, mais apaixonado por Jesus você vai ser. Amém, queridos? Então, olha, você que é pastor, ensina isso na sua igreja. Você que é professor de escola bíblica, ensina isso. Ensina o seu filho. Senta com ele, faz um devocional com ele, explica isso para ele. Amém, queridos? Porque isso vai ser muito importante para nós, para a gente entender a doutrina do pecado, tá bom? Isso é muito importante, tá certo? Gente, é isso. Deus abençoe e fique na paz. Tchau!